Encerrando aí a frente de trigonometria, a aula 8, a parte 2, a gente vai continuar tratando das funções trigonométricas. Na aula 8, parte 1, nós tratamos das funções trigonométricas seno e cosseno. Agora nós vamos continuar falando da função tangente. E o que vem a ser, primeiramente, a tangente, né? Novamente, aí, revisando essa ideia de tangente, ela vai ser uma reta que vai tangenciar o nosso ciclo trigonométrico justamente no ponto que a gente vai definir aqui como ponto A. Então, ela faz esse tangenciamento e o prolongamento realizado pelo raio sobre os arcos vai nos dar a posição marcada na reta, que vai ser justamente o valor da tangente. Somente para relembrar aí, a tangente de zero, como a gente sabe que tangente de θ seria o seno de θ sobre o cosseno de θ, então, quando a gente fala do seno de zero, o seno de zero é zero. E o cosseno de zero é 1. Então, a tangente de zero é zero. A tangente de 30 está apresentada aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 está marcada aqui, 1. A tangente de 60, raiz de 3. E se a gente for observar o 90 graus, a tangente de 90 ela acaba ficando uma reta paralela ao nosso eixo das tangentes. E como é paralelo, ele não vai tocar em momento algum nesse eixo. Então, a gente diz que a nossa tangente de 90 não existe. Então, a gente não define a tangente de 90 nem a tangente, consequentemente, de 270. Até porque, se a gente for imaginar a questão do cosseno, o cosseno de 90 e o cosseno de 270, ele é zero. Se formos analisar a questão de como seria a função tangente de x, seria uma função f, definida então de reais, tal que nós teríamos o x diferente de quem? De π sobre 2, que seria o 90, e qualquer valor também diferente de 270 nas infinitas voltas do ciclo trigonométrico. Então, a gente pode colocar que de meia em meia volta repete-se o padrão de que não há definição. Então, κπ. Isso seria o nosso conjunto do domínio, contradomínio, né? Definido como os reais. E a função ficaria definida f de x igual a tangente de x. Então, nós teremos o conjunto domínio, que seria esses reais, tal que nós teríamos x diferente de π sobre 2 mais κπ, e nós teríamos o conjunto aqui do contradomínio. De modo que, para cada valor estabelecido no domínio, no caso x1, e um exemplo aqui, π sobre 6, nós teríamos o correspondente valor tangente de x. Então, para x1, tangente de x1. E para π sobre 6, teríamos o correspondente tangente de π sobre 6, que justamente é raiz de 3 sobre 3. E aí definiríamos esse subconjunto aqui dentro do contradomínio como nossa imagem. Com esse conjunto imagem, nós podemos construir uma tabela para plotar o nosso gráfico da função tangente. Como que ficaria isso? f de x igual a tangente de x seria a nossa função. Nós temos o valor de x dos valores conhecidos, então nós vamos distribuir todos os valores aqui que podem ser considerados para nós traçarmos aí nosso gráfico. Então, 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, e assim sucessivamente, nos 4 quadrantes, para a primeira volta, e fazemos a tangente de x. A tangente de 0 é 0, a tangente de π sobre 6, raiz de 3 sobre 3, e para ganhar tempo a gente vai preencher todos automaticamente. Novamente reforçando aquela ideia de que π sobre 2 fica como não existe, e de meia em meia volta isso vai voltar a acontecer. No caso aqui, 3π sobre 2 também ele volta a acontecer. E vamos aproximar os valores aí, porque a gente tem raiz de 3 em vários momentos. Então, aproximando os valores, a gente vai ter 0, 0,6, 1, 1,7, não está definido, e aí a gente vai apresentar todos os valores dessa tabela. Usando essa tabela, nós podemos construir, então, o nosso gráfico da função tangente. O gráfico, então, vai ser apresentado da seguinte maneira. Eu tenho aqui
os valores tanto de x quanto de y que foram apresentados na tabela. E aí nós vamos fazer a correspondência deles. π sobre 6, primeira origem, né, 0 e 0. Depois π sobre 6 e 0, 6. Depois π sobre 4 e 1. Depois π sobre 3 e 1,7. Depois, não há definição nem para π sobre 2 e nem para 3π sobre 2. Então, nós vamos deixar essa reta vertical, que vai ser o que a gente vai chamar de assíntota. É ela que vai definir os pontos onde não vai haver valor π sobre 2, 3π sobre 2 e assim sucessivamente. Continuando, então, nossa primeira construção vai ficar uma curva que vai começar justamente na origem e que vai tangenciar essa nossa assíntota vertical que está sobre π sobre 2. Do outro lado dessa assíntota, nós temos outros valores definidos. E aí a gente vai marcar todos eles para poder apresentar como é que ficaria a curva da função tangente. Então, ela teria esse formato aí. Logo depois, passando pela segunda assíntota, nós teríamos outros pontos definidos, ainda usando aqueles pontos da tabela, e encontraríamos uma outra curva assim. Se vocês perceberem, o nosso período aí agora não é mais de 2π como era anteriormente para as funções seno e função cosseno. Agora o nosso período, a nossa repetição aí do padrão, ele acontece de π sobre 2 até 3π sobre 2, ou seja, ele está oscilando de π em π radianos. Podemos apresentar então a função tangente de uma forma geral como f de x igual a mais b, que multiplica a tangente de cx sobre d. Esses parâmetros vão simplesmente modificar a construção do gráfico, mas usando o mesmo padrão que é o padrão original da função tangente, ou seja, a curva desse modo. E aí nós podemos dizer o seguinte, que quando nós temos essa caracterização, a gente pode definir que o domínio dessa função como um todo vai ser os reais, tal que não vão participar dele o x diferente de π sobre 2 mais kπ, ou seja, de meia e meia volta, esse padrão vai dar como não existe. Observando aí a construção, é possível verificar que a imagem da função tangente ela vai ser dada como os reais, pois ela assume valores desde menos infinito até mais infinito. Então, é outro modo de representar aí a imagem. O período da nossa função tangente vai ser π sobre módulo de c. E o d, novamente, vai deslocar a nossa construção do gráfico ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do valor que for apresentado. Agora, a gente vai trabalhar com as funções secante, cossecante e cotangente. Para isso, nós vamos apresentar aí que denomina-se função secante a função f de x igual a 1 sobre o cosseno de x. Por isso, aqui já apresentamos o cosseno estabelecendo os sinais. Ficaria, então, o primeiro e o quarto quadrantes positivos e o meu segundo e terceiro quadrantes negativos. Além disso, é importante frisar que o cosseno ele é igual a zero justamente em π sobre 2 e 3π sobre 2. E como o cosseno está no denominador, a gente tem que excluir esses valores do nosso domínio. E como ficaria a função em termos da sua definição, então? Função cosseno ficaria reais, mas aí a gente tem que retirar os valores de π sobre 2, 3π sobre 2 para todas as voltas, então, tal que o x precisa ser diferente de π sobre 2 mais kπ. E a imagem, para definir a imagem, a gente tem que pensar, questão do contradomínio e, consequentemente, a imagem, temos que avaliar a seguinte situação.
quais são os valores de imagem que vão ser aceitos aí para nós. A gente pode falar que o conjunto do contradomínio é os reais, mas a imagem a gente vai ter que estabelecer a partir do gráfico. Só para adiantar, a função f de x ela é dada como cosseno de x, de modo que o cosseno sempre oscila entre -1 e 1. Quem que seria o inverso desse cosseno? Então, seriam valores que estariam acima de 1 e abaixo de -1, para ser o inverso. Então, a imagem ficaria desde aberto em menos infinito até o valor de -1, fechado, ou de 1 até o mais infinito, aberto novamente. Então, de 1 fechado até mais infinito aberto. Essa seria a nossa imagem para a função f de x igual a secante de x, né? F de x igual a secante de x. Então, nós teríamos nossa função, nossa imagem e o domínio também estabelecido a partir da nossa função aqui. E a construção do gráfico, como ficaria? Um gráfico da função secante, ela teria essa característica. Vamos colocar os valores aqui e aí estabelecer. Primeiro, o intervalo de 2π para a gente tentar construir o nosso período. Porque, lembrando, a função seno e a função cosseno, elas têm período igual a 2π. Vamos nortear aquele valor de 1 e -1, e aí estabelecer pontos entre 1 e -1. E traçar a nossa função cosseno. Iremos agora colocar os valores que não podem ser definidos, que é aquele π sobre 2 e 3π sobre 2. São nossas assíntotas. Pegando apenas o primeiro trecho para avaliar da função cosseno, antes da assíntota, nós vamos verificar que a função cosseno ela decresce de 1 até 0. Então, o inverso disso seria ele crescer de 1 até o infinito, no caso da função secante. Então, ela teria mais ou menos esse formato, tangenciando aí a nossa primeira assíntota vertical. Agora vamos avaliar o trecho intermediário, que seria esse que vai de π sobre 2 até 3π sobre 2. Esse trecho ele tem primeiro um decrescimento até -1 e depois um crescimento até 0. Então, a construção do nosso gráfico da função secante ficaria assim. Vindo de menos infinito, indo até o -1 e depois retornando até o menos infinito. E, por fim, o último trecho, que seria o trecho definido de 3π sobre 2 até 2π. E aí a gente tem, novamente, aquela estrutura de que ele sai do 0 e vai caminhar para o 1. Então, a nossa função secante vai sair do mais infinito agora e vai caminhar também para o 1. E depois voltar a crescer. Basicamente, o que a gente tem é que a construção da nossa função secante ela fica sendo a inversa da construção da nossa função cosseno. E aí, aqui fica bem claro aquela ideia de que os valores da imagem têm que ser ou inferiores a -1 ou superiores a 1. Agora vamos passar aí para a função cossecante. Como que é estabelecida a função cossecante? Denomina-se função cossecante a função f de x igual a 1 sobre o meu seno de x. Então, dessa vez, quem está no nosso denominador é o seno de x. E o seno de x não está definido para 0 e nem para π. Então, nós já vamos verificar aí que nossa função vai ser definida de f de reais, tal que o nosso x ele vai ser diferente de quanto? 0, né? Não preciso colocar, mais κπ. Então, diferente de κπ. Lembrando que esse k, tanto para essa definição quanto para a definição da secante, é sempre um número pertencente ao conjunto dos inteiros, tá bom? E aí, o contradomínio pode ser os reais. Aí, dentro desse contradomínio, a gente vai
descobrir quais são os valores assumidos pela imagem. Como a função f de x ela vai ser igual a cossecante de x, a gente tem que lembrar que a função f de x igual a seno de x, ela também estava estabelecida entre 1 e menos 1, ou menos 1 e 1, para seguir uma ordem, né? Então, ela estava aqui, de fechado em menos 1 até 1. Então, observando o mesmo que aconteceu com a função secante, o inverso disso aqui seria uma imagem definida a partir de caminhando de menos infinito aberto até menos 1 fechado, ou de 1 fechado até mais infinito aberto. A gente consegue ver isso com qualidade quando constrói o gráfico. Vamos plotar então o gráfico. De novo, um eixo x e um eixo y, os valores definidos. Vamos marcar novamente de 1 até menos 1 e traçar agora os pontos para marcar a nossa função seno. Já vamos colocar também as assíntotas verticais. Agora, o local onde vai ser indefinido é no π e no 2π. E aí traçamos a função seno. Analisando só o primeiro trecho ali, que vai de 0 até π, ela sai do 0, caminha até o 1 e depois volta para 0. Na nossa construção da nossa cossecante, ela vai vir de mais infinito, tocar o ponto 1 e depois para caminhar de novo para mais infinito. Tá aí. Lembrando que as assíntotas verticais elas vão servir para fazer com que nossa curva tangencie as mesmas. E aí depois analisando o segundo trecho, que vai de π até 2π, agora ele vai de 0 até menos 1 e depois volta para 0. A nossa construção então fica ele vindo de menos infinito, tocando o ponto que é menos 1 e depois retornando para menos infinito novamente. Está aí a nossa função secante apresentada. E por fim, a gente vai ter, aí vamos retirar aí a nossa função seno, e a gente vai ter aquela visualização de que ou ele é abaixo, valores abaixo para a imagem de menos 1, ou valores acima de 1 para definir onde está a nossa função cossecante. Caminhando então agora para o estudo da função cotangente, denomina-se como função cotangente a função f de x igual a 1 sobre a tangente de x, que é o mesmo que escrever cosseno de x sobre o seno de x. Como o denominador, de novo, é seno de x, a gente pode dizer que a função está definida, novamente, se é o seno, os pontos A e C aqui denominados do nosso ciclo trigonométrico, eles vão estar presentes aqui da seguinte maneira. Reais, tal que o nosso x tem que ser diferente de quem? De 0, não preciso apresentar, Kπ. De novo com K pertencente aos inteiros. E o contradomínio vai ser quem? Os reais. Aí dentro do contradomínio nós teremos a imagem. E aí a imagem para nós aqui estabelecida, ela vai ser os reais. Então a imagem aqui vai ser os valores reais que vão de menos infinito até mais infinito. Essa é a nossa imagem. Como que ficaria a representação gráfica disso, né? A função, então, cotangente de x ficaria expressa da seguinte maneira. Nós teríamos aí a nossa curva, de novo, oscilando de π em π, e com aquele detalhe de que ela ficaria exatamente o inverso da construção da nossa função tangente, né? Então, o desenho fica espelhado com relação à função que é a nossa função f de x igual a tangente de x. Então, o espelho dela daria a função cotangente de x, certo? No mais, pessoal, queria agradecer
e dizer que vocês têm que trabalhar muito agora na confecção dos exercícios para poder ter a qualidade que precisa para poder ser aprovado nos melhores vestibulares. Tá bom? Grande abraço.